Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui para gente finalizar o nosso curso de mecânica clássica, onde eu vou falar hoje alguns exemplos relacionados às equações de Lagrange, de Euler-Lagrange e as equações de Hamilton, também conhecidas como a Lagrangiana e a Hamiltoniana ou Hamiltoniana. Nós vamos então entender um pouco mais como utilizar eh, essas duas ferramentas poderosíssimas da mecânica clássica, que a vantagem que elas nos dão, as vantagens, né, que elas nos dão, é o fato de trabalhar com energia. A gente definiu a Lagrangiana como sendo energia cinética menos energia potencial, T menos U. E isso é uma vantagem tão grande em relação às equações de Newton, né, as leis de Newton que a gente usava. Por quê? Porque não depende das coordenadas. A gente não precisa ficar escrevendo a partir de um agente externo, né, da ação de um agente externo que é conhecido como a força. Dependendo da situação, escrever o diagrama de corpo livre, né, colocar as forças que atuam no corpo, se torna muito complexo o nosso problema. Então a gente se utiliza das relações de energia, energia cinética e energia potencial, para então obter as equações do movimento e, chegando às equações do movimento, resolver elas como vocês já sabem fazer, já conhecem, né? Usando então resolução por para equações diferenciais. Note que ainda nós estamos aqui ainda em alguns casos buscando apenas a equação de movimento e não resolvê-las. Em alguns casos é fácil resolver, em outros é um pouquinho mais complicado. Então, em geral, ou a gente pode resolver, ou a gente pode chegar apenas na equação de movimento. Beleza? Então, eu vou fazer aqui alguns exemplos em cima da Lagrangiana antes de começar então o tema da Hamiltoniana. E eu quero colocar aqui então alguns exemplos, começar com o pêndulo duplo. O que é o pêndulo duplo? Né? Esse tipo de problema consiste em um fio com uma massa M1 e nessa massa M1 ligado um outro fio de comprimento, bom, se eu chamar o primeiro de L1, o segundo vai ter comprimento L2 e uma massa no terminal dele M2. Então, esse movimento é um movimento conjunto, é um movimento dependente. O que o pêndulo 2 faz depende do pêndulo 1. É uma situação muito estudada na engenharia, né? Porque a gente pode, usando as equações do pêndulo, a modelar é, situações reais, como por exemplo o movimento do braço e da mão. Então a gente tem esse movimento que a gente consegue fazer. Vamos supor que isso vai ser realizado para o movimento de um robô. Então, são graus de liberdade que a gente pode adotar o pêndulo, né, que na engenharia se adota o pêndulo, para esse movimento do braço, funcionando então como dois pêndulos, um pêndulo na altura aqui do ombro, o outro pêndulo na altura do cotovelo, e aí então descrever esse movimento. E eu vou fazer aqui com vocês, né? Então, como a gente pode definir a posição desse pêndulo? X1 está relacionado com o comprimento L do pêndulo e o ângulo θ formado com a relação do ponto de equilíbrio com a vertical. E para achar x1, então, quem que a gente faz? É a componente L seno de θ, L1 seno de θ1. Quem que é y1? L1 cosseno de θ1. Agora vamos achar a posição x2 e y2 para o segundo pêndulo. Quem que vai ser x2? Note que ele é uma composição agora, para encontrar esse x2, de L1 seno θ1 mais L2 seno de θ2. E a mesma coisa para o y2. L1 cosseno de θ1 mais L2 cosseno de θ2. Definimos então as posições
em termos de x e y, com as grandezas, né, com as coordenadas generalizadas L e θ. Derivando, então, essas quantidades, note que o L ele é invariável. Então, quando eu derivo uma coisa constante, dá zero. Por isso que aqui nessas derivadas só vai aparecer o termo da derivação do θ. Então, quem que é x ponto? L1, θ1, cosseno de θ1. Derivada do seno é o cosseno, e aí a derivada do argumento, né, θ1 ponto. Mesma coisa para y1. A derivada do cosseno de θ1 é seno de θ1. E aí aqui vale a explicação igual. Por que a gente está fazendo isso igual do x agora aqui o y? Por que eu derivo o θ? Porque o θ é uma coordenada dependente do tempo. Então, a posição da coordenada θ, ela é dependente do tempo. Eu estou derivando o cosseno do θ em relação a t. Por isso que eu derivo o argumento e sai o θ ponto, que é a derivada do argumento em relação ao tempo. E aí, fazendo a mesma coisa para x2, vai ser L1 θ1 ponto cosseno θ1, mais L2 θ2 ponto cosseno θ2, e y2 pontos menos L1 θ1 ponto seno θ1, menos L2 θ2 ponto seno de θ2. Vamos escrever agora a lagrangiana. Quem é a lagrangiana? Olha aqui de quem que a lagrangiana depende. θ1 e θ2. θ1 ponto e θ2 pontos. Lembra quem é a lagrangiana, né? A lagrangiana é energia cinética menos energia potencial. Energia cinética é meio de mv quadrado. E aqui a gente vai ter energia potencial. Quem que é energia potencial para esse sistema? A potencial elástica. Então nós temos essa aqui é a energia cinética, meio de m1 L1 quadrado θ1 ponto quadrado, mais meio de m2 L quadrado θ1 ponto quadrado, menos L2 quadrado θ2 ponto quadrado, mais 2L1 θ1 ponto, L2 θ2 pontos, cosseno de θ1 mais θ2. Então, aqui está a energia cinética. Vamos lá. Quem que é energia cinética, né? Acabei de falar que ela é meio de mv quadrado. Então, eu preciso pegar esses termos aqui para x1 e y1 e elevar eles ao quadrado. Ao elevar ao quadrado, a gente vai ter essas quantidades aqui, L1 θ1, L1 ao quadrado, θ1 ponto quadrado, cosseno ao quadrado de θ1. Esse aqui fica positivo, L1 ao quadrado, θ1 ponto quadrado, seno quadrado de θ1. Colocando isso aqui em evidência, L1 quadrado, θ1 ponto quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E isso aqui, primeira relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de θ1 mais cosseno ao quadrado de θ1 é igual a 1. E aqui essa segunda parte eu deixo para vocês mostrarem x2 ponto quadrado e y2 ponto ao quadrado, já que a energia cinética vai considerar os dois termos. E, como eu disse, a energia potencial está relacionada com a potencial gravitacional. Então a gente pode escrever a energia potencial para o pêndulo 1, M1 GL1 cosseno θ1, né, em relação a y1, e aqui em relação a y2, que é onde está a altura, M2G, L1 cosseno θ1, mais L2 cosseno θ2. Então, essa é a lagrangiana para um pêndulo duplo. Nós vamos resolvê-la? Não agora. Isso vai ser resolvido lá na clássica 2, lá nos finalmente de clássica 2. Por enquanto aqui é chegar na equação, tá? Então, essa é a equação descrita, a equação do movimento para um pêndulo duplo. Aí a gente teria que fazer as derivações todas, mas aqui como tem os termos conjugados, θ1 e θ2, não é trivial fazer essas derivações. Por isso que eu falei lá
na clássica 2 é onde nós vamos trabalhar. Um outro exemplo é a máquina de Atwood. O que é a máquina de Atwood? Polia, né? A gente tem uma polia onde está passando um fio, em um lado do fio uma massa M1, do outro lado do fio uma massa de M2. Vou fazer aqui rapidinho com vocês. Então, aqui está o desenho da minha máquina de Atwood. Aqui a polia. M1, M2. A gente pode considerar que aqui tem X1, aqui tem X2 de comprimento. E aí vale essas relações. X1 mais X2 é igual ao comprimento do fio. Então, essa é a nossa equação de vínculo. Se a gente derivar x1 ponto mais x2 ponto, isso aqui é igual a zero porque o L é constante, ele não varia. Logo, como é que a gente escreve a energia cinética? Meio de mv quadrado, meio de m1x1 quadrado, mais meio de m2 x2 x1 ponto quadrado, x2 ponto ao quadrado, que a gente pode relacionar que x1 ponto é igual a menos x2 pontos. Então, em termos aqui, a gente vai ter x2 ponto ao quadrado. Aliás, aqui x1, né? Porque isso aqui depois vai facilitar a nossa vida e eu já explico o porquê. E quem que é a energia cinética? Bom, se eu adotar que é positivo para cima, então para baixo vai ser menos mgx1 menos m2gx2. Mas quem que é x2? Por essa relação, x2 é L menos x1. Então tá aqui colocado essas duas quantidades. Vamos escrever a lagrangiana? Então a lagrangiana aqui, ó, toda ela depende de quem? De x1 e x1 ponto. Então eu posso escrever que a minha lagrangiana, ela é o L de x1, x1 ponto. Pronto. Meio de m1 x1 quadrado mais meio de m2 x1 ponto quadrado mais m1g x1 mais m2g L menos x1. As equações de Euler-Lagrange. Deriva L em relação a x e deriva L em relação a x ponto. L em relação a x, isso é constante. Aqui sobra m1g, aqui sobra menos m2g. O L é constante, então a derivada de L é igual a zero, menos, né? Então por isso vai aparecer negativo. m1g menos m2g. A derivada de L em relação a x ponto agora. Então, a gente vai derivar essas quantidades. Isso aqui é constante para x ponto igual a zero. Então, aqui vai dar m1x1 ponto, né? O 2 cai e ele fica multiplicado aqui 2 vezes meio dá 1. A mesma coisa aqui, m2x2 ponto. Só que agora a gente tem ainda que fazer a derivada temporal dessa derivada de L em relação a x ponto. Então, essa quantidade dá m1x1 2 pontos mais m2x2 x1 2 pontos. É claro que a gente pode escrever ainda isso aqui como sendo, se eu colocar em evidência, m1 mais m2, que eu já poderia ter feito isso aqui lá atrás, x2 pontos. Quem que é a equação de Euler-Lagrange? Del L del x menos ddt de del L del x ponto. Colocando esses termos igual a zero, né? Então, colocando esses termos, a gente vai ter m1g menos m2g, que a gente também pode colocar em evidência, m1 menos m2 vezes g. Então, coloca m1 menos m2 vezes g, menos m1 mais m2 vezes x2 pontos. Passa essa quantidade para o outro lado, vai positivo, e aí o m1 mais m2 vai passar dividindo. E aqui a gente tem a equação da aceleração para a máquina de Atwood. m1 menos m2 dividido por m1 mais m2g. A relação aqui é para a aceleração de x1, né? Então, x1, 2 pontos, é essa quantidade. Se eu voltar aqui em cima, x1 ponto mais x2 pontos é igual a zero. Então, derivando mais uma vez, a gente pode escrever que x1, 2 pontos,
mais, né? Deixa eu colocar mais aqui primeiro. x2, dois pontos, igual a zero. E aí, isolando aqui, x2, dois pontos, é igual a menos x1 ponto. É essa equação com sinal invertido. O que significa isso? O lógico, né? Se x1 desce, se x1 está descendo, se eu adotei para baixo que é positivo, x2 está subindo. Se eu adotei que para cima é positivo, então x1 está subindo e m2 está para baixo, é negativo. Tá? Então, referencial. Mas a relação que vai aparecer aqui, né, que a gente já viu aqui pelas velocidades, é que essas grandezas, elas serão em módulos iguais, mas em sentidos inversos. Se uma desce, a outra tem que subir. Né? Essa aqui é o que faz a máquina de Atwood. Não pode as duas descerem ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, essa aqui é a primeira parte, onde a gente fez alguns exemplos, dois exemplos aqui usando a Lagrangiana.